Olá, queridos! Nós estamos no terceiro episódio do ZumbaCast. É uma honra, é um privilégio nós estarmos juntos mais uma vez. O objetivo desse podcast é te trazer informações, novidades da América. Nós estamos aqui com o Gilson Mello, meu irmão, meu diretor, meu sempre amigo. Nessa parceria. Hoje, excepcionalmente, não dá para você ver, mas Guilherme está operando. Ronaldo foi para outra função. E nós temos um convidado especial aqui, meu amigo, meu irmão. Eu sou cliente dele, a gente se mistura aí nos negócios. Que é o meu amigo Rogério Teixeira. Isso aí, valeu, obrigado. Rogério Teixeira é o presidente da Parcelô. Parcelô, você vai conhecer hoje o que é a Parcelô. Parcelô é top aqui nos Estados Unidos. Começou pequenininho, hoje está bombando. Hoje a gente é o número 1 meio de pagamento para brasileiro aqui nos Estados Unidos. Cara, que bacana, que bacana. É. E vamos ouvir bastante sobre isso, empreendedorismo. Estamos aí, é lógico, para poder compartilhar um pouco dessa jornada, como é que foi para poder chegar até o ponto do que a Parcelô está hoje, né? Ter uma empresa do tamanho da tua aqui é muito legal, sendo brasileiro. E a gente tem um público muito bacana do Brasil que quer empreender aqui, quer se mudar para cá, quer morar aqui. E eu tenho certeza que não só eles poderiam usar a tua empresa como parceria, vai ser legal, como ter dicas de alguém que tá vencendo aqui com o empreendedorismo. Isso é legal, né? Mas volta um pouquinho. Primeiro, nós queremos saber quem é o Rogério Teixeira. A gente aqui se mete na vida, quer saber particularidade. Aqui a galera é tudo curiosa. O povo quer saber, não sem problema. Como você veio parar nos Estados Unidos, como a Parcelô veio. Todo mundo tem uma história aqui nos Estados Unidos. É muito engraçado. Você já me contou um pouquinho, um tempo atrás, a área de processo, teve uma dor de cabeça, contratou uma empresa que te deu dor de cabeça. A gente fala muito sobre isso. Cuidado com as empresas que você vai contratar para fazer o teu trabalho de imigração. Rogério teve um exemplo disso, mas fala pra gente um pouquinho aí da tua história, esposa, família, porque atrás desse grande empresário aí, eu sei que tem uma grande mulher que segura as pontas. É isso aí. Bom, eu vim no mercado de tecnologia, né? Então, assim, eu costumo dizer que tudo que você vai fazendo na sua vida vai construindo o seu perfil, né? Tudo, sem exceção. Tudo que você vai passando, se é bom você aprendeu, se é ruim você aprendeu. É uma peça de um grande quebra-cabeça, né? Exatamente. Então, assim, a minha jornada você vai perceber que ela faz todo sentido. Ela vai, o resultado final é a Parcelô hoje. Obviamente a gente tem outros negócios, mas você vai ver que o perfil das coisas que eu vou fazendo, ela está exatamente aí. Então eu vim do mercado de tecnologia, eu comecei em 94, né? Eu nasci de uma família pobre, enfim, morava em Diadema. E meu primeiro Diadema, São Paulo, né? Diadema, São Paulo, exatamente. Apesar de Diadema ser muito conhecido, né? Exatamente, São Paulo, exatamente. Então, o meu primeiro projeto de empreendedorismo eu era bastante novo, né? E foi uma coisa relacionada com carro, né? Então, eu tive uma ideia de montar um tampão ali para o fundo. Sabe, Fusquinha, não tem aquele chiqueirinho ali atrás? Sim. Lembra? Onde as crianças ficavam ali? Então, aí eu tive a ideia de fazer um tampão ali, colocar os alto-falantes, né? Olha. Só que o detalhe era o seguinte, não sei se você lembra da época do Batman Retorno. Lembra? Você lembra? Sim. Então, foi naquela época lá que o Batman era sucesso, todo mundo falava isso, exato. Aí eu peguei, ali atrás eu peguei lá, fiz um tampão com carpete, madeira e tal, fiz o símbolo do Batman. Olha aí. E aí coloquei os alto-falantes na asa do morcego. Customização de veículo. Exato. 94. Isso foi antes, foi em 92 eu fiz Olha isso. Aí. 91, 92 por aí. E aí eu criei um produto, fiz um protótipo, falei, cara, será que tem mais alguém que gosta disso? Coloquei embaixo do braço, fui pra rua, nas lojas de acessório, voltei no primeiro dia, eu tinha quase 40 pedidos. Que isso, no primeiro. Cara. Isso aí, fiz um negócio disso aí. Que legal. Só que a minha mãe, naquela época, ela tinha a mentalidade de que você precisa ter um emprego. Embora eu estava fazendo grana, você tem que ter um emprego sólido. Tem que ter uma carteira assinada. Grande, exatamente, né? E aí, por mais que o negócio estava indo bem, tinha aquele fantasma dizendo para que eu pudesse buscar um emprego. E aí foi quando eu carteira assinada, fundo de garantia. Como é que vai ser o seu futuro? Minha mãe. Lembro da minha mãe, meu filho, carteira assinada. Não vai ter uma aposentadoria. Exato, é isso aí. Então aí eu larguei aquilo e fui e consegui um emprego. Na época era na Sul América Seguros. Eu trabalhava no atendimento lá. Isso foi em abril de 94.
E, cara, ali foi o meu primeiro contato com tecnologia. Eu ficava o dia inteiro no terminal de computador ali, eu comecei a, comprava os livros, entendia como aquilo funcionava. Eu saí de lá em 97 para poder montar a minha software house, já. E aí montei a minha software house. Quando foi no boom da internet, eu já tinha um provedor de internet, que inclusive foi motor de busca na época do Guia Mais, né? Que era da Telefônica naquela época. Era selva ainda a internet. Sim. Então, principalmente no Brasil. Exato. Então aí isso foi... E quando foi... essa foi a minha jornada. Daí eu voltei... eu sempre tive consultorias, né, prestando serviço para empresas, mas eu tinha uma carteira assinada prestando serviço para empresas grandes. Aí eu passei por IG, passei por pelo Emerald Bank, né, fazia parte da arquitetura de negócios do Emerald Bank. Trabalhei num projeto muito legal lá, tipo construção do sistema de TED. Caramba. Que está sendo substituído agora pelo... Ainda não chegou ao fim, mas está sendo substituído muito bem pelo Pix, né? Sim. Trabalhei nesse projeto lá. De lá eu fui para o Grupo Pão de Açúcar. No Grupo Pão de Açúcar era responsável por todos os sistemas financeiros e de web do Pão de Açúcar, né? De lá eu fui, por causa do projeto do Pão de Açúcar, fui convidado para ir para a IBM. Na IBM eu fiquei responsável por algumas contas importantes, que era Pão de Açúcar, também era Submarino na época, lojas americanas, tudo relacionado com e-commerce. Só loja grande, monstro. Exato, E de lá eu fui convidado para ir para o Mercado Pago, que era o Mercado Livre, né? Lá no Mercado Livre tive o privilégio de trabalhar com... todo mundo sabe que 1/3 do comércio, do e-commerce da América Latina passa pelo Mercado Livre. Né? Sim. Então lá eu tive o privilégio de o Mercado Livre é a Amazon da América Latina, né? Exato, é isso aí. E assim, tava ali, na época que eu cheguei lá, assim, tinha bastante coisas a serem melhoradas dentro do Mercado Livre, como por exemplo a parte de prevenção à fraude, né? Que eu mesmo fui vítima de fraude dentro do Mercado Livre. Então tinha um sistema de prevenção à fraude. A gente criou trabalhei no primeiro checkout mobile, primeira integração, abertura das APIs do Mercado Livre para integrar com outras soluções. Sim. Eu era um dos únicos brasileiros palestrando quando abriu. Cara, que legal. As APIs do mercado Pago. Lá também trabalhei com a integração pagamento através do QR Code, que revolucionou o mercado como um todo depois disso. Tu pegou toda essa revolução mesmo, que legal. Assim, quando eu falo pegou, a gente estava aqui como consumidor, mas você pegou o bastidor, né? Exato, o background sim, disso. Exato, de como tudo isso cresceu. Que bacana. Então, aí eu saí de lá em 2013. Em 2014, por influência a minha esposa, ela queria mudar para fora. Passei um tempo na Europa, procurando alguma coisa para poder fazer, mas a Europa era frio e muito difícil para poder fazer dinheiro. Chegou a morar na Europa? Não, só passei um período longo lá, mas não cheguei, mas assim, procurando oportunidade para ver se dava para poder fazer negócio lá. Mas o clima não era legal. Né? Apesar de que comida ser boa, custo de vida baixo, enfim, até na época a minha esposa ela tinha parentes que moravam na Alemanha, enfim, legal. A gente fez algumas viagens legais lá, mas para morar era mais difícil. 2013, né? 2013, isso foi em 2014 que a gente ficou um período lá. Quando eu voltei, eu morava num bairro muito bom já em São Paulo, né? Mas quando eu voltei já não era mais a mesma coisa. Esfriou. Exato. Você olha assim, mesmo você morando num condomínio fechado e tudo mais, não era a mesma coisa. Foi então que eu concordei com ela que a gente deveria mudar, né? Porque até então não via necessidade nenhuma. Daí eu vim aqui em novembro de 2014, primeira vez em Orlando. A gente já tinha uns parceiros com quem a gente estava conversando e tudo mais. Eu abri a empresa em dezembro de 2014. Em maio de 2015 a gente já estava aqui. E aí foi que começou a história. Comecei a empreender na área de tecnologia. Barceló nasceu em 2014, não? Não, aí ainda não era Barceló. Ainda não era. Aí assim, aí veio os primeiros perrengues, né, que a gente fala daqui. Normal. Exato. Porque assim, a minha chegada aqui nos Estados Unidos, eu tinha basicamente o que eu sabia o que ia fazer. Então eu sabia onde eu ia morar, sabia onde as minhas filhas iam estudar. Quantas filhas? 2. Eu sabia o que elas iam fazer, o que a gente ia fazer para poder fazer dinheiro, então tinha um projeto, né? E eu achava que estava bem endereçado. Só que eu cometi alguns erros, né? Tipo, não fiz o meu due diligence no que diz respeito a pessoas, né? Então a gente confiei demais. Então, tipo, eu cheguei aqui em maio de 2015, em julho eu já tinha perdido
fortuna. Uau. E não são poucas as histórias sobre isso, né? Sim. E você então vamos lá, que eu acho que legal. Eu gosto dessa didática, né? Quando você falou aí, fazer um checklist. O cara que tá ali pensando em vir para cá, você falou, eu sabia onde que eu ia ficar, qual escola que as minhas filhas iam estudar, né? Só que faltou você entender ali do network ali, quem que você poderia se conectar de gente séria. Exato, mas aí é a questão de mentalidade, porque tipo, eu já vinha empreendendo do Brasil, então você já tem uma reputação, eu já tinha uma reputação no Brasil, assim, se você falar com o pessoal do mercado de tecnologia, ali onde eu estava inserido, todo mundo me conhecia. Sim. Né? Eu tinha um peso. Eu cheguei aqui já sabendo que eu sabia o que fazia, dono da situação. Então, podia entrar na área de tecnologia, podia abrir uma empresa, sabia tudo que eu podia fazer, né? Mas na realidade não é bem assim. Porque, tipo, tinha a questão tributária. Porque, por exemplo, alguém cuidou do meu visto inicialmente. O meu visto inicial era o L1, né? Você chegou a comentar comigo. Diga-se de passagem, é um visto delicadíssimo, né? Exato. Um investimento muito alto, né? Exato, porque você tem um compromisso de investimento, né? Não que você vai colocar dinheiro em algum outro lugar, você coloca na sua própria empresa. Exato. Mas você tem um compromisso no seu business plan de que você precisa contratar determinadas pessoas e fazer os recolhimentos de impostos, enfim. E anualmente você precisa prestar conta disso junto ao serviço de imigração para quê? Olha, eu aumentei o meu número de empregados, funcionários aqui, eu aumentei o meu faturamento, tá aqui o meu faturamento, com base naquilo que você prometeu. Exato. Porque, infelizmente, é um comentário que eu poderia até pular, mas a gente está aqui para esclarecer, e eu já ouvi casos aqui de pessoas que entrou com um tipo de pleito desse e o cara chegou na hora, ele não tinha alcançado aquele faturamento, ele meteu a mão no bolso e botou o dinheiro da empresa dele. Exatamente. Aí começa a ficar e aí é complicado. Vai virar uma bola de neve. Há uns 5 anos atrás eu conheci ali aqui. Você que está no Brasil, ou seja lá onde for, não conhece, mas aqui em Orlando tem uma Praça dos Cavalinhos aqui no Metro Oeste, que é um centro comercial. Eu conheci uma loja de móveis ali, o cara, gente boníssima, virou meu amigo, e ele uma vez conversou comigo e falou, cara, tô desesperado. Não sei porque eu entrei com esse tipo de pleito imigratório, porque eu já investi uma fortuna todo ano. Olha a minha loja como é que tá vazia. Agora eu preciso botar mais três funcionários. Isso aí. Cara, acabou sendo mal orientado, né? Não, mal orientado, né? Assim, nosso trabalho aqui também é dar essa orientação, como você sabe, mas hoje quem fala é você. Ô, Rogério, eu vou te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no teu início da Parcelô, porque aí eu tô aqui para ser o curioso da coisa, né? É isso aí. Em nome do nosso público. Exatamente. Porque o que acontece? Você falou um negócio que eu acabo conversando com muita gente sobre isso. Tem a ver com o público do Grupo Zumba, total. Tem a ver até com a minha vida. A vida do Zumba há anos atrás, que é o quê? Você falou assim, eu nem pensava em vir para cá, para os Estados Unidos, porque minha vida estava estruturada. E esse é, assim, 99,9% do público do Grupo Zumba, das pessoas que estão pensando em vir para cá e querem contratar o Grupo Zumba, estão no Brasil, são pessoas que às vezes elas param para pensar nisso. Cara, minha vida tá bem aqui, tá boa aqui no Brasil. Né? Não é, porque às vezes as pessoas confundem, acham que é só o cara que tá quebrado e que vai tentar a vida nos Estados Unidos. Não. Na verdade, eu relutei muito com a Fabiana, porque a minha esposa queria muito vir para cá. Desde 2016 a gente via como turista, 3, 4 vezes por ano, e ela queria muito vir morar aqui. Eu falava assim, não precisa, a gente tá bem, o dinheiro tá aqui no Brasil, a gente tá fazendo grana aqui. E aí, no meu caso, pesou o futuro das minhas filhas, estudar aqui numa escola americana. Pô, minha filha tá fazendo agora violino, vai tocar na orquestra. Cara. E aí você vai vendo coisas diferentes, realmente. Então, e foi o teu caso, né? Você falou, cara, tá tudo tranquilo aqui. Não é uma coisa assim, vamos lá tentar a vida. Não. Vamos lá pra ir pra um upgrade. Vamos lá pra dar uma estrutura melhor pra família. Não é alguém que tá desesperado e que tá pulando o muro do México porque quer... Não, é alguém que vem de uma forma legal, bacana e que também teve seus perrengues, que é normal, né? Sim. Mas não estava desesperado no Brasil. Foi uma opção de realmente de melhor para você e para sua família, né? E assim, o que motivou bastante foi... Eu fui assaltado 4 vezes. E a última vez que fui assaltado foi com 2 armas. Não cheguei a ser sequestrado. Sim. Mas assim, foi um susto. E teve uma vez que eu trabalhava nessa época eu estava na IBM. É um sábado, que era, e assim, quando você está trabalhando com retail, né, que é o varejo, me persegue, que hoje a Parcelô, ela é
suporte para o retail, para o varejo, né? Então a gente continua tendo período de freezing, de plantão, quando é a época que mais vende, porque, enfim, tem que estar todo mundo lá. Então era um sábado de manhã, eu estava saindo para uma reunião lá na IBM, que era a época de plantão, e quando eu pisei por fora do meu condomínio para poder... ia pegar pão na padaria, que a padaria era na outra esquina. Quando eu pisei para fora, tem aquela clausura, né, que você tem para segurança. Quando eu fechei a porta da clausura que eu tava para fora, caí de frente com 2 bandidos. Caramba. E a arma apontada na cara. E o cara tentou fazer com que eu voltasse para dentro de casa, né? E a guarita blindada, né? O guarda que tá lá dentro tá tranquilo. Eu tô com a cara... Falei, cara, o que eu vou fazer? A sorte que eu consegui convencer ele. Falei, cara, ele não vai abrir a porta. Você vai me matar aqui e não vai resolver nada. Ele não vai abrir a porta, né? E aí ele pegou e desistiu e eu consegui andando. Fui até a padaria, fiquei um tempo tal, lá para poder passar o susto. E eu voltei. Foi quando eu decidi que ia sair de São Paulo, que eu morava na Grande São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. E aí decidi mudar para a Aldeia da Serra, que é onde é condomínio fechado e tudo mais. Mas mesmo quando depois eu voltei... lá da Europa já não era mais essas coisas. Foi quando a gente tomou essa decisão. É, porque a galera vai fazendo isso, né? Vai fugindo, né? Vai pra Serra. No Rio de Janeiro o pessoal vai pra Serra, vai pra um lugar mais tranquilo, mas vai se prendendo, vai pulindo, né? Vai se amoldando mas um ponto interessante que é, assim, quando eu vim pra cá, e mesmo quando eu perdi, porque assim, a pessoa com quem eu tinha feito o acordo, ele não cumpriu. Da noite pro dia ele sumiu. A gente tinha feito investimento em uma empresa, ele vendeu os equipamentos, fechou o estabelecimento, sumiu, desapareceu. Né? E inclusive tinha advogado envolvido na época, que não tinha dado entrada no meu processo ainda, enfim. O advogado ainda, por outro lado, você ainda sofria... Porque você pagou um pleito e o advogado não deu entrada. Não, acabou ainda. E depois ainda tinha um risco, né? Porque agora o que vai acontecer? Porque ele vai cuidar do meu visto, até que ponto ele vai fazer esse trabalho. Então, eu até, Rogério, aproveitando aqui o que você está falando, que é uma área nossa, né? A gente fala muito sobre isso. Claro que nós queremos clientes, sim, o cliente é muito bem-vindo, mas, sobretudo... a gente tem sempre uma pegada, é o que a gente quer muito, o caráter informativo. A gente quer que o cliente venha para a nossa empresa, sim, mas eu acho que o cliente ele tem que pesquisar, tá? Ele tem que ter essa faculdade de buscar informações sobre a empresa. Né? A gente fala muito isso com base no que você está falando, do cliente antes dele fechar qualquer coisa com uma empresa. Hoje você vê isso de uma forma muito clara. Hoje tem rede social, cara. Entra na rede social, vê quem é a pessoa. Reclame aqui, né? Reclame aqui. Não tem reclame aqui nos Estados Unidos, mas tem outras formas. Você vai no Google, reclamações e tal. Você vê o número de reclamações, os comentários. E assim, no Grupo Zumba, Rogério, hoje você é um parceiro com o teu banco, um parceiro do Grupo Zumba, e a gente sabe que a gente preserva muito a nossa imagem. Eu sou advogado no Brasil há 25 anos, indo para 26 agora. Você entra lá na OAB, você entra em qualquer lugar, você não tem qualquer reclamação. Muito menos aqui nos Estados Unidos, na nossa empresa de consultoria. Então, eu acho que você, cliente, você que pretende vir morar nos Estados Unidos, aqui está uma dica do Rogério. O Rogério hoje é dono de um banco e o Rogério, com toda a sabedoria, com toda a habilidade, ele teve problema. Por quê? Porque você, infelizmente, apesar de todo o preparo, você não teve a cautela legal de ver quem era aquela empresa. Então, eu acho que vale até a pena você dar uma dica nisso. Não, sem dúvida, porque... esse é um ponto que para mim foi crucial naquele momento, porque assim, eu entrei e eu vou fazer um gancho porque você estava falando, né? Mas naquele momento ali, aquilo foi crucial para mim, né? Porque assim, como eu me envolvi com determinadas pessoas com a mentalidade de que não, eu tô num país que aqui todo mundo é tudo honesto. É bom, a gente todo mundo é honesto, aqui, entendeu? Então não, fica tranquilo que aqui não tem assalto, ninguém rouba ninguém dá tombo em ninguém, enfim. E você fica naquela mentalidade. Então você baixa a guarda, né? Porque dificilmente lá no Brasil você cairia naquilo. Né? Mas enfim, e os sinais estavam todos ali. Depois você olha para trás e fala, cara, como eu fui idiota, né? Mas de fato, é o que você está falando. E uma consulta simples resolveria o problema. Né? Mas foi o que você falou, é um pedacinho do quebra-cabeça que forjou
o cara que está aqui hoje na nossa frente. Exato, porque aí o que acontece? Mesmo tomando assim, um prejuízo bastante grande, se eu tivesse no Brasil, eu não conseguiria ter dado a volta no mesmo período. Porque um ano depois, lembra da conversa que a gente teve? Sim. Que aí eu falei, eu vou agora sentar para poder recuperar o prejuízo. Exato. Sentei com o advogado teve uma conversa franca comigo. Sim. Ele falou assim, cara, é bastante dinheiro, mas não o suficiente a ponto de você... perder a sua felicidade ou ficar envolvido nisso para recuperar essa grana. Exato. Porque você vai ter que gastar pelo menos a mesma quantidade ou mais para poder tentar ter de volta. Foi aí que eu aceitou. Assumi o prejuízo. Isso. Tem um livro do... Não sei se vocês investem em bolsa de valores, né? Não, em ações. Tem um cara que chama Alexander Elder, aqui dos Estados Unidos. Ele é Nós não temos dinheiro ainda para isso. Que isso. Bolsa de valor nem precisa, né? Assim. Então, assim, esse cara chama Alexander Elder. Um dos princípios dele falou que o melhor prejuízo é o primeiro. Sim. Pra mim, então, foi assim, cara, esse é o melhor prejuízo. Então, eu realizei e foquei no business, que era muito bom na ocasião. E aí foi... tanto é que tudo girou em torno disso. O meu plano... Troquei de advogado, troquei o meu plano de negócio e coloquei uma operação. E um ano depois, eu tinha recuperado o dobro do que eu tinha perdido naquela operação. Que legal. Então, assim, isso... por causa do ambiente que eu estava envolvido. Eu acho que o advogado que conversou contigo, ele fez um papel bem psicológico ali, né? Porque uma coisa que eu acredito muito é que qualquer coisa, seja a morte de alguém que você ama, seja um prejuízo, uma frustração, um golpe, uma traição, você não consegue seguir em frente se você não aceitar aquilo. Né? Uma pessoa que está sofrendo ao perder alguém querido, a saudade vai ser para sempre. Mas a dor da perda é porque a pessoa ela não quer aceitar que o outro se foi. É verdade. E a partir do momento que ela aceita, não, realmente, se foi, eu vou ter saudade, aí eu consigo seguir em frente. Isso, eu conseguiu seguir em frente. Mas o que você tá falando, seguir em frente depois de um baque desse, num país que te proporciona oportunidades grandes para empreender, ajuda muito, né? Não, sem dúvida, porque aqui, aí eu comecei, eu estabeleci um modelo novo de negócio, com novas parcerias, enfim. E aí, assim, o meu background ele foi necessário naquele momento para poder construir uma nova solução, que era, então, na época, ele era um social commerce, né, que você podia tirar foto da sua roupa que você está agora, marcava a brand, e a brand, que a marca, ela fazia a entrega do produto, e quem estava fazendo a publicação daquilo recebia a comissão. Legal. Então eu tinha o sistema era um monstro que a gente desenvolveu e... tanto é que teve interesse de indústrias grandes, a gente recebeu interesse de investimento de empresas grandes, né? Bacana. Isso depois daquele baque, né? Depois do baque. Então, assim, fica também uma mensagem aqui, a gente tem que extrair tudo, né? Que mesmo você tomando um baque, eu não vou falar valores aqui, mas foi um valor bem alto que você me falou. Cara, você sacudiu a poeira e falou, não vou parar, e levantou. Porque nós estamos falando isso, até um destaque nisso, Rogério, porque... a gente sabe que muita gente acaba vindo e ela se empolga, ela não tem cautela, ela não tem planejamento e ela acaba tendo problema. Então, assim, fica até aqui uma mensagem, um recado, né? Cara, se você teve um problema, sacode a poeira, ou no Brasil aqui, vambora, não para não. E tem uma outra coisa que eu identifiquei nesse período também, porque aí quando você chega aqui, aí tem algumas comunidades que você acaba fazendo parte, né? E aí você vai lá e, por exemplo, não tem problema nenhum se, por exemplo, a pessoa ela veio para poder trabalhar como operário, enfim, sem problema nenhum. Mas aí ele entra a questão da sua mentalidade, né? Você fala, por exemplo, eu vim para cá para poder estar um passo acima ou para dar um passo para baixo, né? Sim. E nesse momento eu falei, cara, eu não vim aqui para dar um passo para trás, né? Eu vim aqui para dar um passo para frente. Mas mesmo assim fui influenciado. Por exemplo, aí eu cometi alguns erros que era, eu começava a me balizar por pessoas que estavam à minha volta. Então, eu não precisava ter aquele carro, eu podia ter um carro muito melhor, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui, entendeu? E aquilo vai te colocando mais para baixo. Tem uma frase que eu falo que eu não acredito que ela é infalível, mas eu acho que 90% dos casos ela funciona. O ambiente sempre vence. Sem dúvida, sem dúvida. Se você tá num ambiente que vai te puxar para baixo, tu vai ficar para baixo. Exato. Então, as pessoas que estão à sua volta, porque se a régua do camarada lá, igual o cara que tá lá no Brasil lá e ninguém tem carro. Se o cara
cara tem um Chevette velho, ele tá tirando onda, pô. Aí você aparece lá com um carro melhor do que o dele, e o cara fala, pô, mas você não precisa de um desse, né? Entendeu? Aí você começa naquela, fala, é verdade, eu não preciso. Tal. Sabe o que é? Eu fico vendo, vê se faz sentido o que você tá falando. Eu fico vendo muito. Existe uma guerra na internet, a galera de rede social, em relação à vida nos Estados Unidos. Por quê? Tem um grupo que fala que aqui é muito fácil, tu vai chegar aqui e vai ficar rico. Mentira. E tem um grupo que fala que tu vai chegar aqui e vai sofrer, vai sentir dor e você vai ficar aqui depois preso e não vai conseguir mais voltar. E aí a gente fala assim, não, calma aí, vamos organizar as coisas. Não é verdade. Se o teu parâmetro são pessoas que vieram de qualquer jeito, vieram pra cá pra ficar indocumentada, vieram pra cá na guerra, e não tem nada contra, cada um é cada um. Lógico. Realmente, você vai ficar sentindo falta da família, você vai sentir dor, você vai trabalhar em subemprego, né? Não é isso? Agora, se você falou, não, eu quero fazer o mínimo possível, vou buscar ali minha documentação, saber onde que eu quero morar, onde meus filhos vão estudar. Fundamental. Não é? E aí vou me conectar com as pessoas certas. Exato. Aí sim as coisas vão acontecer pra você. Não vai acontecer da noite pro dia, não vai ser uma... E em nenhum lugar do mundo vai acontecer da noite pro dia. Exato. Não é? É verdade. E aí realmente a galera fica nessa coisa, mas não é. É isso. Se você seguir o caminho correto ali, que a gente tá falando, de você buscar a tua documentação, buscar fazer a coisa certa, as coisas vão fluir realmente. Isso é verdade. E aí assim, esse ponto, pra gente poder encerrar esse capítulo... Isso, eu quero falar pra encerrar esse capítulo, seria... assim, eu ainda cometi mais um erro nesse caminho ainda. Depois de passei por isso, foram 2 erros. No final do primeiro ano, eu tinha aberto a empresa, enfim, a gente conseguiu colocar o negócio de pé, a gente começou a entrar à venda e tudo mais, a gente conseguiu investidor, a gente tinha um timão, cara, a gente tinha tudo que você falasse, cara, eu tinha uma ideia que era muito boa, eu tinha pessoas que eram incríveis, eu tinha grana para poder tocar a operação, mas eu falhei. Olha aí. Por quê? Porque eu coloquei uma pessoa que eu não deveria. Uma pessoa eu coloquei que destruiu o projeto. Caramba. Acabou. Cara, assim, a empresa entrou em holding e inclusive prejudicou a amizade que eu tinha de anos por causa desse negócio. Assim, a ideia era... Até hoje, se você olhar para o modelo, eu tenho 2 patentes que eu apliquei por causa desse projeto, mas assim, entrou em holding e foi por causa de uma pessoa. E aí, foi aí outro aprendizado, né? Eu tive a lição. Pela segunda vez. Rapaz, o negócio tá melhor do que eu esperava, porque o cara tá dando aula aqui de superação. Muito legal, muito legal. E ali eu aprendi, cara, se você tem um negócio, você tem que contratar lento e tem que cortar rápido. Demitir rápido. Exato. É verdade. Você tem que ser rápido nisso. Cara, isso é muito forte. Não interessa se você... eu tenho demanda grande e tal. Você precisa ser lento e estabelecer seus relacionamentos. Muito. Se o cara chega para você, não precisa fechar isso logo, tal, cara, desconfie, tem um problema. Eu preciso fazer a minha diligência, eu preciso saber quem você é, eu preciso saber se a gente tem uma boa combinação. Não é só dinheiro. Dinheiro eu posso pegar no banco, eu posso pegar de outra pessoa, enfim. Mas não é. Aí eu aprendi essa lição pagando caro. Era um negócio que na época a gente atingiu um valuation de $11 milhões para uma startup. Olha aí que legal. E foi tudo por água abaixo por causa de uma única pessoa. Meu Deus do céu. E aí, como é que veio depois disso até... Isso foi o ano de 2017. E aí eu parei e falei assim, agora eu vou reavaliar o que eu vou fazer. E quando foi em outubro de 2018 que eu tive um insight da Parcelou, que na época nasceu como o SplitPay, o split de pagamento, né? Split. Então criei a SplitPay. Ela nasceu de uma ideia que era assim, eu estava numa fila com as minhas filhas de maquiagem, aí eu ouvi uma brasileira tentando perguntar para cashier, para a mulher do caixa, se ela fazia parcelamento, né? A mulher do caixa não entendeu, ela não soube falar, enfim, saiu de lá descontente. E eu estava ali pensando, eu falei, olha, eu precisaria fazer um câmbio em tempo real, precisa ser uma operação bem rápida, tem que ser seguro, né? Então, são 3 coisas. Eu pensei, isso é possível. Aí eu comecei a desenhar. Eu passei 2 meses praticamente desenhando, que aí eu olhei para todo o meu background, que meio de pagamento, ia falar sobre tecnologia, que aí então nasceu o que foi a SplitPay. Porque não é só ter uma ideia. Tem um monte de gente que tem ideia, todo mundo tem. Só que você tem um background por trás dessa ideia. Você já tinha uma história. Exato. E aí, para poder criar esse modelo de negócio, eu criei uma metodologia própria, né?
que ela é baseada em 3 coisas. Se você tem uma ideia, todo mundo tem uma ideia de 1 milhão, que nunca foi estabelecido. Mas quem te disse que a ideia é de 1 milhão? Eu duvido, se você pegar a sua ideia hoje, você pode colocar no site de maior acesso, ou pode colocar no jornal local. Você pode escrever a sua ideia. Duvido que vai aparecer uma pessoa em 1 ano que vai implementar essa ideia. Porque não é assim que funciona. Então a ideia, para você saber se você tem uma ideia de $1 milhão, você tem que responder 3 perguntas. Ela é nova? Criou alguma coisa nova? Sim, beleza. Isso otimiza alguma coisa que já existe? Sim. Então, você tem 2 sim. Mas o terceiro sim. Quantas pessoas têm o mesmo problema que eu? Se a ideia ela é criar algo novo, conecta com algo que já existe e tem muita gente que precisa... Tem escala. Exato. Então, você tem uma ideia de $1 milhão, de $1 milhão, enfim. Essa é a sua ideia. Foi nessa época que eu criei. Essa metodologia é minha. Né? Legal. Para poder avaliar, porque eu tô sempre... O Guilherme está aqui, ele fala que eu sou o Jimmy Neutron. Estou sempre tendo ideias. Mas as minhas ideias, elas sempre eu tenho essa avaliação, que é tipo, se cria... se otimiza e se conecta com outras pessoas que têm o mesmo problema. Que bacana. Foi nessa época que eu fiz essa pergunta. Eu falei, cara, quantas outras pessoas têm esse mesmo problema? Eu fui fazer minha pesquisa. Então, eu descobri que na época era um mercado de 11 bi de dólar, que movimentava anualmente. Era uma dor de todos os brasileiros que, quando vinha para cá, não conseguia pagar da maneira que estava habituado no Brasil. E a gente está falando só de Orlando, 70 milhões de turistas por ano. Uma parcela dessa de brasileiro. Exato. E 79% desses caras, dessas pessoas, elas pagam parcelado. Que não podia ter, então, não podia fazer isso aqui. Que legal. E, por exemplo, pelo fato de oferecer o parcelamento, eu consigo aumentar a conversão de uma loja em 80%. Se você vendia 100, vou quase 200. Então explica mais ou menos como é que funciona então a tua solução para a galera que está assistindo aqui, que é leigo aí. Sim. Diga-se de passagem, né? Que a gente já sabe, né? Mas eu quero... dos produtos, isso para o cliente final. Porque ele vai falar também para as empresas, né? Exato. Nós somos empresas e nós utilizamos... Isso, para a gente poder chegar nesse ponto aí. Que é um trabalho de extrema eficiência, né? Aí depois a gente vai falar do Banco Parcelou, que nasceu agora aí. É legal, bacana. E tem você vai ver que faz o sentido, porque tudo está conectado. Né? Tudo está conectado e com o modelo. Que, por exemplo, quando eu nasci, quando eu coloquei no ar o que então era a SpliPay, que virou a Parcelou, quando a Parcelou nasceu, eu não fiz uma solução completa. Eu precisava de um checkout que atendia, por exemplo, o Zumba. Sim. Entendeu? Ele precisa de um lugar que o cliente vai lá e coloca os dados do cartão de crédito, faz o parcelamento e avisa para ele. Acabou. Só isso que eu preciso. É a primeira coisa. Eu foquei em criar isso. E aí, qual que era a próxima funcionalidade? Eu preciso ouvir o meu cliente. Eu preciso ouvir qual é a dor dele, qual é a dor do cliente dele, para ir para o próximo passo. Muito entendeu? Bom. Se você está sempre de olho no que o seu cliente faz e você está disposto a superar a expectativa não só do seu cliente, mas do cliente do meu cliente, quando a gente está falando aí, meu amigo. Aí essa é a ferramenta do sucesso. E foi isso que e a Parcelou nasceu nesse ambiente. Né, de toda essa diversidade que eu falei para vocês, de várias sucessão de erros, né, mas sempre com foco de tipo, agora não vou errar mais e eu quero ouvir onde está a minha demanda. Então Então basicamente ela nasceu como um método de pagamento que facilita a pessoa no início, né, aqui nos Estados Unidos, que ela queria comprar alguma coisa parcelada, que ela já está acostumada no Brasil, Casa Bahia, né? Eu vou entrar, por exemplo, posso mencionar o nome por exemplo, você vai entrar na Macrobaby hoje, você consegue entrar lá e fazer o seu enxoval. Não, isso era uma coisa, a gente de turista, séria, né? A gente falava assim, meu amigo, pô, tu vai para os Estados Unidos, fica lá, vai gastando, e no final do mês chega a fatura com tudo para tu pagar e tal. Tanto que eu, por exemplo, e por causa disso, eu criei um método lá em casa de viagem, que é o seguinte, eu falo assim, o momento da minha vida que eu sou mais organizado financeiramente é quando eu viajo. Exato. Porque aí eu falava assim, eu não vou fazer nada no cartão. Eu levava dinheiro, eu não sei o que lá, tipo assim, para eu não criar uma dívida e a minha viagem não ser um problema, né? Claro, tipo, você imagina, o brasileiro aqui, $10 mil, ele gasta rápido se ele tiver aqui com essa grana. E se tiver de saldo no cartão? É 50 mil ano mês que vem para pagar. Não, e aí você entrou nisso, né? E aí tem algumas desvantagens. Porque, por exemplo, o cliente, além dele não parcelar, ele tinha o IOF, na época era de 6,38, hoje está em 5,38. E o spread do dólar, que quando você pega uma boa condição, 4% acima, você pega lá o valor que está na wall, olha, pode colocar 4%, tá barato. Tá barato. Exato. Então essa operação. Então, de cara, isso já custa hoje para você, pelo fato de você usar o seu cartão de crédito fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, já te custaria mais de 9%.
Quase 10%. E quase 10%, e quando você volta tem que pagar à vista. Então esse foi o cenário, esse era o problema que eu criei. Então hoje, por exemplo, você pode entrar na Perfume Land, você pode entrar na Macro Baby, você compra os produtos e paga como se estivesse no Brasil. Legal. Parcelado, pode fazer pagar então Pix. é como se estivesse no Brasil. Até essas questões de IOF, tudo. O IOF é 0,38. Aí. É mais barato, você já economiza de cara 5%. E eu fui o líder no mercado, a Parcelou foi líder porque a gente criou uma operação transparente. A cotação do câmbio é comercial. Entendeu? Então você olha lá, então, câmbio comercial, tem a minha taxa de serviço que está ali, que é clara, transparente. Então o cliente ele tem certeza, quando ele está utilizando a Parcelou, ele tem a certeza que ele está com a melhor condição. Poxa, ele legal. não pensa isso duas vezes. Aí eu comecei a criar alguns fenômenos, que depois eu fiz uma palestra no ano passado só falando disso. Que é, primeiro, o cliente que usa a Parcelou uma vez, você como o estabelecimento que atende, você aumenta a sua venda em 80%. Seu ticket médio aumenta em até 60%. Né? Então, tipo, se o seu ticket médio era 1.000, vai vender 1.600. Porque eu estou dando a possibilidade do cliente acomodar aquilo na receita dele, entre as despesas dele, certo? E uma outra coisa que é quando você já tem o produto e o serviço que o brasileiro quer. O brasileiro, você só não tinha o melhor meio de pagamento. Quando ele vê que você tem o meio de pagamento que ele quer e tem o produto que ele já precisava, o serviço que ele precisava, esse cliente ele vira ser o seu cliente recorrente. Ele continua comprando, 35% das pessoas continuam comprando pelos 4 meses consecutivos com a Parcelou. Aí. Então a gente vai crescendo. Então isso gerou um fenômeno que é, falando em conversão, que é tipo, você faz o marketing, mostra o seu produto para 100 pessoas. No e-commerce, de cada 100, 3 compram. Isso quando você tem um negócio que está voando. Amarradinho. Você está batendo no peito e falou, tô voando, né? A Amazon, que é o cara que mais converte, ele mostra para 100 pessoas e vende para 15, que já é um fenômeno. Agora, se você for para a Amazon dentro do Prime, para cada 100 pessoas, 54 compram. Caramba. Agora, os números da Parcelou. Hoje eu tenho o cara que é o carrinho de compra, né, que é sem intenção, que ele está numa integração web, enfim. Eu começo com a conversão de 58%. De cada 100, 58 compram. Caramba. E eu estou crescendo e isso eu mantenho. Muito forte. Se for, por exemplo, no ramo da onde vocês estão de serviço, eu chego a 92% de conversão. De cada 100, 92 compram. Porque você tem o serviço, ele confia em você e ele tem o meio de pagamento que... E agora mesmo, Rogério é testemunha disso. Eu tive prazer de nós almoçarmos e aí a gente batendo um papo. Na semana anterior eu tinha almoçado com um irmão, um amigo, um parceiro, um advogado de imigração aqui, que é o Dr. Pedro. E o Dr. Pedro estava me falando das dores dele nisso, né? Porque tem uma clientela também muito grande brasileira. E aí ele me relatou, cara, eu não sei o que eu faço e tal. Aí eu falei, Pedro, o Rogério é a solução. Como assim? Pô, Parcelou, cara, você tem que ligar pro Rogério e tal. E acabou que botei vocês em contato. Então, assim, é uma solução para ambas as partes, né? Para o consumidor final e para o lojista, porque o lojista é um casamento, porque o lojista quer comprar, o lojista quer vender e o cliente final quer comprar de uma forma que facilite o pagamento dele. Então, exato. Eu acho que é uma ideia brilhante. E o que a gente faz aqui também no Grupo Zoom é interessante, né? Porque que eu não sei se você chama de um serviço diferente ou se é o mesmo serviço. Que é o camarada que está no Brasil, ele paga lá no Brasil. Exato. E a gente recebe aqui, né? De forma legal. De forma legal. Exato. Forma legal. Operação totalmente legal. Totalmente legal. Banco Central do Brasil. Exato. Banco Porque de repente Central você tem um daqui. empreendedor que tá lá no Brasil falando assim, pô, tô querendo morar nos Estados Unidos, mas eu vou ter cliente no Brasil. E aí você faz essa ponte pro cara pagar lá e ele receber aqui em dólar, né? De forma legal. Sim, sem dúvida. E isso é a tranquilidade, porque isso é o ponto que o Zuma está falando aqui, que é... Todas 100% das nossas operações elas são comunicadas para o Banco Central, todos os órgãos regulatórios, 100%. E se você falar para mim hoje, se alguma consultoria, enfim, o próprio Banco Central entrar em contato com a gente, fala, preciso saber dessa transação específica. Eu consigo saber da onde que saiu o valor e para quem foi pago, porque a gente tem toda a parte de compliance e isso é muito sério. A gente leva muito a sério isso. Isso dá tranquilidade para quem?
tranquilidade para o estabelecimento que opera e tranquilidade para o próprio consumidor, que ele sabe que ele está fazendo uma operação totalmente legal e é quase inacreditável, né? Que o cara ia pagar 5,38, né? Sim. E ele paga hoje 0,38. Ele fala, cara, é quase inacreditável. E 5% nos Estados Unidos é uma coisa absurda. É tão surreal que, assim, quando eu sento para poder... Foi o caso do Pedro. Eu lembro que eu conversei com ele, assim, a frase, quando eu percebi, assim, que ele entendeu o negócio, ele falou assim, então meu cliente vai poder pagar em reais? Aí eu falei, é exatamente isso. Aí converteu. Mas o ponto é que com o custo que ele tem hoje dessa operação, de, por exemplo, quase 10%, é como se o cliente estivesse comprando em 6 vezes ou em 5 vezes sem juros, entendeu? Porque ele já teria esse custo. Só que eu consigo pegar pelo mesmo custo, eu vou pagar isso em 5 parcelas, que é onde a gente aumenta a conversão. Muito bom. Aí, entrando no assunto do banco, a virada que é, porque eu lembro, foi interessante porque quando foi no mês de lançamento, que foi em novembro de 2019, na semana da Black Friday, a gente zerou o estoque de iPhone de uma das lojas que a gente estava integrado aqui. Em uma semana a gente zerou. Porque o cliente que ia comprar levava 2 ou 3. Então, em uma semana zerou o estoque porque podia... E ele olhava, por exemplo, com o melhor preço que tinha no Mercado Livre, ele estava economizando cerca de R$1.300, R$1.200, R$1.300 Caramba. Por cada uma porque o brasileiro, ele tem isso ainda, né? O cara que vem viajar, ele fala assim, não sei se vale a pena tanto eu comprar lá, porque eu queria... No Brasil eu compro parcelado. Então, mesmo parcelado, lá comparando, eu entendi. Ele economizava. Não se compara. Por causa da solução que você quer, que é absurda. Com certeza. E aí zerou. Aí o que acontece? Só que aí começou a pergunta, fala, como é que eu consigo usar isso em lojas onde não está parcelado? Por exemplo, no Walmart, na Best Buy, na Apple, né? Como é que Olha eu uso a dica lá? aí. Essa dica é importante. Exato. Aí foi que a gente criou o Parcelou Bank, que é uma conta internacional, né? Que você consegue... E a grande diferencial dessa conta internacional é que você consegue fazer uma carga pré-paga nela. Então, por exemplo, eu entrei na Apple agora, vou comprar o iPhone novo, $1.000 vai me custar esse iPhone. Não tenho a grana aqui agora, não trouxe dinheiro, meu dinheiro acabou. Eu faço uma carga com meu cartão de crédito de $1.000 do Brasil, pagando em 12 vezes. Uau. Esse dinheiro ele entra disponível imediatamente e você consegue pagar e sair de lá dentro, você sai de dentro da loja já. Cara, que top, bom, entendeu? Muito bom. Esse foi o lançamento que a gente fez agora. E quem tá assistindo, como é que faz? O cara você que tá assistindo a gente, você consegue fazer o download do aplicativo no Google Store e na Apple Store também. Você baixa o aplicativo Parcelou Bank. Exato, aí você preenche o cadastro. E o Parcelou é com W no final, W né? no final. Low de baixo, parcelinha pequena. É isso aí. Legal. E o lojista? O cara fala, opa, eu quero vender botar através isso do Parcelou. na minha solução. O que ele faz? Então, porque você também tem consultores que vão no local. Exato. Se necessário, né? Hoje é tudo online, tudo de vídeo, mas se for necessário... Uma coisa que é um diferencial da Parcelou, e ela nasceu dessa maneira. Então, assim, a gente tem a nossa visão, né, a nossa missão é superar a expectativa do cliente. Todo mundo fala, a Parcelou é um meio de pagamento. Sim, ele é um serviço da Parcelou. Mas a Parcelou ela é uma empresa que tem por objetivo, a nossa missão é superar a expectativa do cliente através do nosso serviço. Então, superar a expectativa dele, eu preciso primeiro entender qual que é a sua expectativa para eu poder, então, entregar além dela. Sim. Então, aí por isso a gente tem um atendimento. Hoje, qualquer canal que você entra pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, é uma pessoa que atende. Não é 24 horas, mas é de domingo a domingo, das 9 às 11 das 8 às 11 da noite, todo dia. A gente tem time de domingo a domingo para poder dar o atendimento para você que precisa usar a nossa plataforma e para o cliente final que tem dúvida também. E tem um número isso? É um saque? Ele tá no nosso site. Você pode entrar tanto no Instagram, é Parcelou, @Parcelou, ou www.parcelou.com. Qualquer um dos canais cai na nossa central. Que legal. Que maneiro, hein? Eu acho que isso é um respeito ao teu cliente em geral. Tanto o cliente final, que é cliente do teu cliente, quanto o teu cliente, que é o lojista. É um respeito de você atender aquela pessoa. Porque, imagina, a gente sabe que na maioria das vezes hoje, você compra um produto, caraca, vou ligar para onde? Liga, ninguém te atende e você não sabe como resolver. É um diferencial. O pós-venda é tudo, né? Exato. Inclusive, por exemplo, a gente até abre esse serviço para ser uma extensão do seu suporte. Sim. Porque, por exemplo, você hoje está oferecendo Parcelou como meio de pagamento. Então, vai surgir
de dúvida. Porque é novo, enfim. O meu time está à disposição do seu time, inclusive para poder colocar o seu cliente em contato. Por exemplo, os dados do seu cliente eles estão protegidos, eles pertencem a você. A gente só utiliza para poder entrar em contato com ele, para dar o suporte e nunca vai compartilhar isso com nenhuma outra empresa que está dentro do que faz parte da nossa carteira de clientes, né? E aí, respondendo a sua pergunta, se, por exemplo, você quer trabalhar com a Parcelou, quer a Parcelou conectada no seu negócio, integrada no seu negócio, basta acessar qualquer um dos nossos canais. E aí o pessoal do nosso atendimento vai dar o suporte, enfim, vai dar lá onde você faz o cadastro. E o treinamento ele é online, a gente entra lá, tem uma pessoa especializada para poder dar o treinamento e para poder fazer ajustes se houver necessidade. Muito bom. Então lembra da que eu falei das APIs? Por exemplo, durante a pandemia, a Parcelou ela cresceu para poder atender o mercado físico, lembra da ideia do físico? Só que a gente já estava preparado porque a gente construiu as APIs. Então quando o mercado fechou, a gente abriu digital. As APIs, foi tudo digital. Eu lembro que a gente cresceu 400%. Cara, essas empresas de tecnologia cresceram muito na pandemia, sim, né? Sim. Rogério, uma pergunta do seguinte. Apesar de todos esses contratempos, esses acidentes de percurso que aconteceram na sua trajetória, na sua vida para os Estados Unidos, valeu a pena? Tá feliz bastante, em morar aqui? Bastante. Sua família, sua esposa? Sim. Assim, de uma forma geral, sim. Claro que a gente tem vou dizer assim, dizer que é o paraíso, não é. Mas, por exemplo, em termos de suporte, a infraestrutura, não tem comparação. Não tem comparação. E aí, por exemplo, para você que é empreendedor, e esse é um ambiente perfeito. Agora, por exemplo, algumas coisas que, por exemplo, eu senti a dor nesse caminho, que a gente já falou de algumas. Sim. Mas o que eu senti no começo foi o suporte de verdade, de, por exemplo, eu tenho visto. O meu visto saiu em 9 dias. Eu tinha 9 dias, eu tinha lá o parole que saiu com o meu visto L1, né, naquela ocasião. Sim. Então já estava documentado, estava tudo certo. Sim. Não tinha problema nenhum com aquilo. Sim. Mas ninguém me falou, por exemplo, que ao final do primeiro ano ia ter que pagar uma paulada de tudo aquilo que eu tinha de imposto. Enfim, não tinha me preparado para nada daquilo. Faltou. Então, eu não sabia, por exemplo, tinha dúvidas com respeito a seguro-saúde. Não tive suporte nenhum. Eu tive problemas com a estrutura da abertura da empresa. Não tive suporte tributário. Não foi o melhor modelo. Eu tive problema porque eu não sabia que eu ia ter que pagar o tanto de imposto que eu tive que pagar. Tive que sentar junto com a IRS, que é a Receita Federal Americana, para poder fazer o parcelamento daquela conta. Então, eu senti falta de ter... De uma consultoria, eu acho que é uma área, Rogério, que a gente bate muito nisso também, que é exatamente poder atender esse cliente. Veja bem, não que o compromisso do Grupo Zumba seja você abranger todas as áreas, mas nós entendemos sempre que você precisa dar um suporte para esse cliente. Sim. A gente sabe, a gente agora tem que seja com uma indicação de confiança, né? Nós temos clientes nos assistindo e eles sabem disso. Por exemplo, a vinda do Rogério aqui. Por que eu trouxe o Rogério aqui? Porque o Rogério é uma solução para os empresários e uma solução para o cliente final, para o meu cliente final. Eu preciso ter um meio, um mecanismo, um canal. O ZumbaCast hoje, ele existe para isso, que é exatamente para criar meios e mecanismos. Nós temos vários parceiros aqui. Eu faço questão de criar essas parcerias, como a nossa, né? Eu tenho uma parceria com um banco, que é um banco que dá assistência para o meu cliente. Olha que coisa legal. Então, assim, eu tenho parceria na área imobiliária, que o cara chega aqui, ele quer alugar um imóvel, ele quer comprar. Eu tenho aí pelo menos umas 4 empresas na área de carro, aluguel, venda. Nós temos curso de inglês. Seguro-saúde, que pessoas é uma querida. Vão orientar, né? Vão orientar. A gente vai trazer para o podcast também. Nós vamos trazer para o podcast. Nós temos parte aí contábil também, contábil, uma assessoria, que é o Rubem, vai estar aqui conosco também. Dá toda uma assessoria aqui nos Estados Unidos e no Brasil, porque o Rubem ele é um advogado tributarista no Brasil, então ele faz lá e cai. Enfim, eu ganho alguma coisa com isso? Não quero ganhar absolutamente nada financeiro, não quero FII, não quero nada disso, comissão não. Eu quero sim, eu sempre falo isso.
O que eu quero é que atenda bem o meu cliente. É muito chato você fazer uma indicação e ter um feedback negativo. Exato. Então eu seleciono muito. Não vai ser qualquer uma pessoa que vai vir aqui para bater um papo. Se você está aqui, saiba que você é um cara sério. Obrigado. A sua empresa é uma empresa que, assim, uma empresa que nós recomendamos para que nós possamos repassar isso para o nosso cliente, né? Exatamente. Exato. Não, acho que essa é a intenção. O que você falou dessas dores é o que a gente tenta minimizar, né? E uma coisa que eu acho muito legal do Zumba é isso. Ele falou, não, eu não quero ganhar nada, eu só quero saber que o meu cliente vai estar na mão de pessoas sérias que vai dar um caminho legal para essa pessoa. E eu acho que para quem está assistindo a gente aqui, uma dica que seria legal eu mesmo caí nessa mesma armadilha, né? Eu achei que eu sabia de tudo. Então, assim, só abrir a empresa e vamos tocar a operação. Não é. Então, assim, você ter o suporte de que alguém que conhece e, assim, você mesmo precisa estar disposto a aprender. Isso. É tudo novo. Tudo novo. É a maneira como você lida com o cliente. Gilson agora tirou a Drive License dele. Drive License. Cara, já tem carteira no Brasil há 30 anos. Aí é como eu, né? Cara, tu se vê assim, tu fala, cara, eu tô vindo aqui Drive License estudar, Mas, cara, é tudo novo. Tem que estar preparado. Eu tenho falado muito o seguinte nas minhas redes sociais e tudo mais. Eu consegui muita coisa no Brasil. Eu fiz o Zumba, deu palestra em evento meu para 2.500 pessoas. Eu falo assim, nem que seja por um momento, o Gilson do Brasil ficou no Brasil. Claro. A gente está recomeçando tudo aqui. Sim, sabe? Isso é verdade. E a pessoa entender isso o mais rápido possível, depois tudo se conecta. Foi o que você falou. Depois tudo se conecta. Exato. Mas a pessoa entender isso o mais rápido possível, ela vai diminuir bastante a dor dela aqui. Sim, mas você tem que estar disposto a fazer essa reconstrução o tempo todo. Eu lembro que isso que você está falando agora aqui, a gente falou da parte do inglês e tudo mais, assim, eu tava cômodo. Até porque eu tenho a operação no Brasil, enfim, tem outras empresas lá, enfim, que... Se tudo der errado, a gente pelo menos tem ainda a receita. Se desse errado, exato. Hoje o cara abriu um banco agora. Exato. Se desse errado, a gente está crescendo absurdamente. Olha eu falando a gente. Exato, claro, são parceiros. Então aí tinha aquilo. Então eu cheguei bem confortável. Sim. Então assim, tinha um pouco de dinheiro, enfim... confortável. E aí eu vim vou ficar na comunidade em português, porque minhas filhas não podem perder o inglês, não podem perder o português, porque senão como é que vai falar com a minha mãe, enfim e tal. Aquilo era uma desculpa perfeita. Só que ao final de 3 anos, eu percebi que aquilo era só uma desculpa de verdade. Né? Porque se você realmente quer ter resultado, aqui você precisa estar inserido na cultura, no modelo de negócio e em tudo mais. Você que está com mais tempo do que eu tenho batido em 3 teclas baseado na minha experiência. E eu tenho falado o seguinte, isso é o que eu tenho falado para amigos e é o que eu estou colocando para mim. O caminho, os 3 pilares para você, base, tá? Tem muito mais coisa em cima disso. Para você prosperar aqui em qualquer área que você queira aqui. Aí eu botei número 1, documentação, porque senão você vai ficar aqui que nem um louco, se você aí você não sabe o que fazer. Não pode fazer nada. Número 2, falar inglês. Sim. E número 3, ter uma mentalidade correta, porque não adianta. Se tu não fazia nada no Brasil, tu era pobre no Brasil, tu vai ser pobre aqui, tu só vai trazer a pobreza de lá pra cá. Exato. Né? A gente tá falando de algumas coisas aqui, tem coisas cruciais aqui que você pode ter muito mais benefício, a custo muito mais barato quando você está inserido na comunidade americana. Entendeu? Então tem muitas coisas que você pode fazer que te dá um salto, porque no geral, se você avaliar o perfil do brasileiro médio, vamos dizer, do empreendedor médio no Brasil, ele é muito melhor tecnicamente do que o americano médio. Muito melhor. Então, assim, é muito mais fácil de destacar, mas desde que tenha a disposição correta. É isso aí. Entendeu? Legal, bacana. Legal. Sim. Gilson, a gente sempre deixa, Rogério, água na boca do nosso cliente. Tem que ter. Vai vir um montão de pergunta para você e pergunta como é isso, como é que funciona, apesar de você já ter explicado. E a gente deixa sempre aquele quero mais e a gente já vai deixar você como um dos próximos convidados. Verdade. Obrigado, vai ser um prazer. Muito legal, a gente tem muito assunto aí para bater. Rogério, a gente sabe que ele tem uma bagagem muito grande e a gente quer dar continuidade a esse bate-papo, mas a gente gosta muito que venham as perguntas. Gostei bastante. Sei que você é ocupadíssimo, tá aqui, tá no Brasil, tem muitos negócios no Brasil. Hoje o banco aqui, a gente fica muito feliz, agradecido em te receber, porque é uma honra esse esclarecimento, sobretudo, como eu já falei, você é um parceiro, é uma empresa muito séria, uma empresa que tem crescido assim de forma exponencial nos Estados Unidos.
né? Eu tive a honra e o privilégio de ser um dos seus primeiros clientes. Sim, né? sem dúvida. E sim. hoje eu tenho visto o crescimento da empresa. A gente quer agradecer demais. Quero aí que você faça as considerações e de uma forma educativa, o cara que quer vir para os Estados Unidos morar, qual é a cautela legal que ele deve ter aí? Esse é um assunto sempre muito difícil, né? Falar de comprar, dar conselho, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? É verdade. Mas assim, eu posso falar da minha experiência. Eu acho que se tivesse que resumir em uma única palavra, toda a minha jornada é a questão do ajuste da mentalidade. Mentalidade só. Legal. Porque se você falar, por exemplo, de ter a questão de... Você vai estar... É uma cultura totalmente nova. Então... E você só aprende... A gente aprende errando, né? Você vê uma criança aí começando a andar, ela vai cair para poder aprender, Verdade. se equilibrar, enfim. E é assim que a gente aprende. A gente aprende por observar. E a gente foi criado dessa maneira, né? Não adianta ninguém falar assim, eu não sou influenciável. Todo mundo é, porque você foi criado dessa forma. Você foi criado para aprender por influência. Isso aí. Então, se você estiver rodeado de pessoas... Só tem que escolher de quem você quer ser influenciado. Exatamente, porque você foi criado com essa natureza. Então, não tem como você evitar. Isso é natural. Você vai aprender por influência. Você foi criado para aprender por observar os outros. Ou por ouvir, ou por ver, ou enfim... Então, eu acho que a posição é, se você está disposto a vir para cá, para os Estados Unidos, e quer realmente fazer diferente, você precisa estar com a mentalidade correta. Legal. Perfeito. É isso aí. Legal. Perfeito. Gilson. Cara, obrigado mesmo pela tua participação aí. Eu gostei pra caramba do bate-papo. Eu também, né? Eu gostei é bom quando tanto é leve, que eu... né? Assim, porque é negócio de entrevista, não sei o que, é chato. Não é entrevista. Aqui né? é um O bate-papo bate-papo. é muito legal. É isso aí. E tem que Meu trazer amigo. de novo todo mundo aí, porque a gente tem muito Rogério, assunto. certamente nós Obrigado. vamos trazer, Vai ser porque um prazer. vai ficar aí muitas perguntas. Faça suas perguntas que nós vamos esclarecer no próximo com o nosso amigo Rogério do Parcelô, um banco que chegou agora aqui que está bombando. Rogério, obrigado. Deus abençoe você e a sua família. E foi uma honra bater esse papo contigo. Uma honra totalmente minha. Obrigado, gente. Até o próximo.